Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook, ó, parece um samuraizinho, ó. Tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo com vocês junto ao depoimento dos pacientes. Sim, essa playlist é direcionada somente a depoimento de pacientes que eu esperava que as pessoas assistissem mais e se preocupassem mais nos feedbacks. Mas é isso, já as pessoas gostam de pegar o vídeo que eu fiz sobre o Toguro e vem ofender e tudo mais. Eu falo, caracoles, meu, o cara não assiste o canal. Para poder entender o que um escritor ele fala, eu tenho que ler o livro dele. Para poder entender e interpretar algo, eu tenho que ir atrás de informações. Mas, pô, o brasileiro é complicado. Eu já falei, eu já mudei a minha nacionalidade, tá? E eu agora pertenço a uma tribo indígena lá do norte da Austrália, perto de Sumatra, que são os Papacu. Então eu pertenço já à tribo indígena, os Papacus, tá? Que fica lá perto da Sumatra, porque realmente é difícil ser brasileiro, tá? Mas vamos lá, hoje nós temos aqui o depoimento de Rebeca. Rebeca entrou inicialmente em contato pedindo então a ideia do tratamento financeiro, tá? Mas depois ela viu que não, deixa eu fazer primeiro a limpeza e a análise de casas e depois eu faço o financeiro. Sem problema, o tratamento financeiro, ele realmente não é um tratamento barato, porque envolve 8 sessões mais a limpeza de casas. Então tem um certo sacrifício financeiro por parte das pessoas. Mas essa semana eu tive até um querido paciente meu que já me mandou até a comprovação de bônus financeiros que ele então recebeu durante o tratamento financeiro. Então, tá comendo bola, hein? Veja, é o rolling dice da vida. Pode ser que muita coisa mude, pode ser que muita coisa comece a girar para você. Mas ela pagou então a análise, mandou o vídeo, tá? Deixa a barba crescer. E aí fica cheio de cabelinho aqui, ó. Esses cabelinhos ficam tudo encoxando no meu nariz. Ó. Tio, isso porque não pode ficar barbudo. Eu não fico muito barbudo, não. O máximo que eu consigo ficar é isso. Eu não saio disso. Análise de casas. Vamos lá. No primeiro quarto gravado, temos 2 obsessores que agem diretamente sobre quem dorme nesse ambiente, sendo o primeiro identificado na lateral esquerda da cama, o que seria então o espaço entre a janela e a cabeceira. E o segundo no lado oposto, logo na entrada do quarto, próximo então ao espelho. Olha o tamanho do relatório que eu fiz para ela, tá? É engraçado isso porque imagina o seguinte: num quarto onde você tem a cama central e você tem cabeceiras, né? Cada uma de um lado do outro, ou você tem espaços maiores entre eles, os espíritos geralmente eles ficam esparçados, eles não ficam concentrados, tá? Então, os 2 obsessores eles são femininos em formas diferentes, sendo o primeiro já em forma de um obsessor de raiva, histeria e irritabilidade, enquanto que o segundo plasma como uma mulher mais jovem e sóbria dentro de suas emoções. Eu tenho mais medo das pessoas sóbrias do que realmente quando já vêm com intenções. Espíritos que trazem já emoções sóbrias significa que ele sabe o que ele é. Sabe, tá? Bom, a primeira passa então a agir diretamente sobre a pessoa que aí reside, identificando intenções prejudiciais à pessoa por meio de desequilíbrio junto ao sistema nervoso, dores de cabeça, alergias respiratórias e cansaço mental, bem como a sensação de estar sendo observada e o pesar sobre o corpo. A ação também passa a acontecer junto à garganta e o estômago e a região do quadril, levando a problemas na base da coluna e as pernas, tá? Isso é a ação dos 2 obsessores sobre quem dorme naquele quarto. No segundo quarto, onde temos então as diversas roupas sobre a cama, nota-se formas pensamento que se estendem da lateral direita da cama até a poltrona observada junto à parede. Tais formas estão relacionadas diretamente sobre quem dorme ou dormia nesse ambiente, tá? Saindo de toda a região do sistema emocional, ou seja, a região do peito, que envolve o estômago, fígado e pâncreas, bem como a região do meio das costas. Geralmente essas formas pensamento são observadas junto a pessoas mais velhas, que acumulam problemas ao longo de suas vidas e que passam então a exteriorizar isso junto a ambientes por meio de tristezas, mágoas, frustrações, decepções, e o que somatizam junto a enfermidades a esses órgãos e acarretam então até mesmo uma possível depressão. Na sala seguinte, onde nós temos um sofá à esquerda, não foi observado nada ao longo deste vídeo,
No quarto seguinte, onde temos a cadeira cor-de-rosa, nota-se a presença somente de formas de pensamento sobre a parte superior da cama, o que envolve as situações de conflito junto à mente da pessoa que aí dorme, bem como o seu emocional. Geralmente quartos de adolescentes ou crianças possuem tais formas em maior quantidade face ao acúmulo de informações que recebem e processam, bem como as redes sociais. Claramente, tais formas elas são destrutivas, ou seja, somatizam problemas de dores de cabeça, enxaqueca, alergias respiratórias, dores na base da coluna, bem como conflitos e problemas alimentares, isso afetando a região do estômago. Adentrando na parte da sala, nota-se uma presença que está no canto direito, próximo à planta, que leva então a uma área externa. Esse é um obsessor feminino atrelado à raiva, à ira, mas apresenta também uma vibração dentro de um critério de poder e autoridade, ou seja, era uma mulher que em vida demonstrava muito rigor e severidade dentro das relações do poder e que passou a vibrar tais energias depois de morta. Ao se conectar às pessoas, leva a raiva, histeria, intolerância, discussões e controle. As situações de controle geralmente são observadas junto aos pais e avós que buscam predeterminar condições junto aos demais moradores, seja com relação aos seus comportamentos, atitudes, ações que venham a tomar em vida. Bom, na área seguinte, onde demonstra ser um escritório, bem como na cozinha, nada foi observado durante a gravação. Ela respondeu. Rebeca, então, me responde, tá? Ela peço que, caso for gravar um relato para o canal, não fale o meu sobrenome. Nenhuma pessoa hoje eu falo sobrenomes, tá? Até para preservar a pessoa, claramente, porque a gente está lidando com informações muito sensíveis. Muitos familiares não precisam saber dos tratamentos, também não precisam saber quando vão ser tratados ou mesmo saber sobre os relatórios, tá? Tem pessoas que são muito cristãs e podem achar que isso aqui é uma exposição à sua imagem. Bom, devo dizer que fiquei impressionada com a assertividade aqui da... Deixa eu ver se aparece o e-mail dela. Não, tá aqui, ó. Tá? Então eu fiquei muito aqui impressionado com a assertividade da análise realizada. Bom, o primeiro quarto é o meu. Eu senti essa presença na lateral esquerda me observando durante a noite. Inclusive já acordei várias vezes com essa presença e uma delas eu senti como se ela passasse a mão no meu corpo. Não me sentia bem em ficar no quarto, tanto que preferia dormir na sala, pois o quarto eu ficava depressiva, tinha pensamentos suicidas, ataques de raiva e me via então obrigada a tomar Rivotril constantemente, pois não sabia como controlar aquilo. Achamos a causa da sua enfermidade. Também sentia muito refluxo e dor no quadril, era constante, junto ao cansaço mental extremo. E veja, dentro dos textos budistas, os budistas mapearam mais de 400 enfermidades, tá? Sendo que, claramente, se você pegar hoje a medicina tradicional, vocês vão ver que existem muitas e muitas e muitas enfermidades. A chance de eu acertar isso é pequena. Segundo quarto. O segundo quarto é da minha mãe, que também tem problemas no estômago constantemente. Mais um acerto para o tio Spook. Terceiro quarto é do meu irmão. E como você descreveu, é um adolescente e reclama muito de dor de cabeça e alergias. Terceiro ponto para o tio Spook. A presença na sala, a descrição lembra minha avó, que faleceu tem uns 3 anos aproximadamente. E eu passo muito tempo no meu dia no escritório, que é ao lado, pois trabalho em home office. E posso dizer que várias vezes durante o dia já tive crises de raiva ali também, chegando a ser agressiva até. Por quê? O que você tem que entender, por exemplo, espíritos, mulheres, né, espíritos femininos de agressividade, de ira, raiva, elas têm contato com mulheres, elas não ligam para homens, elas vão se conectar às mulheres. Ao se conectar às mulheres, elas fazem com que a mulher tenha essa explosão de raiva, porque só a aproximação dela já começa a deixar a sensação de ser ou ficar aflita. Então você começa a ficar irritada, você começa a ficar aflita e você não sabe o que é. A ação dela junto às mulheres pode agir diretamente sobre o aparelho respiratório, sistema nervoso, o sistema digestivo, afetando a região do estômago, ou a base do quadril. Se pega a base do quadril, afeta menstruação,
e rins e hipertensão. E causando isso, claramente, gera um cleque no sistema. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que é, não consegue identificar de onde vem e passa, então, a assimilar que está doente. E ao assimilar a doença ou a enfermidade, passa, então, a se medicar ou a tomar medicamentos ou a frequentar, então, um psiquiatra, um psicólogo. E não sabe que realmente existem certas enfermidades que passam a ser, então, observadas dentro do critério espiritual. Quando você sai do seu cômodo, que é onde ela está, que geralmente são lugares onde pessoas frequentam mais, você carrega ela. Então você leva ela para os ambientes. Ambientes que naquele momento pode não ter nenhuma energia, mas o momento em que você adentra, ela fica na porta observando. E é o suficiente para ela poder causar danos a você, tá? Senti uma diferença muito grande após a limpeza. É como se tivesse apenas um vazio. Sem o sentimento de raiva que eu já tinha até me acostumado, parece que falta algo. Já tinha feito limpezas com você antes, mas nunca tinha pedido análise e estava curiosa para saber se era coisa da minha cabeça ou não, desde já, muito obrigada. Análise, veja, eu acho curioso, as pessoas também terem essa curiosidade, né? É um aprendizado para mim, sem dúvida nenhuma, porque são histórias de vida. Então você está compartilhando comigo a sua casa e demonstrando a história da sua vida. O que fica na minha memória, fica nas minhas impressões, e isso gera um banco de dados para mim, pessoal, muito grande, para compreender cada vez mais a espiritualidade e principalmente o que tem na casa das pessoas. Mas a análise, ela é um elemento considerado fútil dentro da grandiosidade dos tratamentos, do feedback das pessoas que largaram o cigarro, que saíram do câncer, que superaram suas adversidades na vida, tá? A análise torna-se uma coisa mais fútil, um complemento àquilo que todos nós sabemos, que existem enfermidades físicas, emocionais e mentais, e que também existem enfermidades causadas, então, por energias consideradas espirituais. Você é uma prova disso. Você traz essas informações para mim dizendo, eu já imaginava, mas eu não tinha certeza. Quando eu faço análise e você fala, ok, agora temos a certeza, você passa a observar o cachorro pelo rabo. Por quê? Porque a gente sabe que os seus problemas de saúde estavam conectados a uma pessoa, um ser, um espírito, que passou a gerar uma energia de cumplicidade para com você. Ou seja, ela se identifica com você em algum momento, ela passa a te observar em algum momento e fala, opa, aqui nós temos uma coisa legal, gostei dessa mulher. E ela então se conecta a você. Na hora que ela se conecta a você, ela potencializa aquilo que já está no seu corpo de energia. Então, se você tem uma profissão que te deixa irritada, ao esse ser se conectar, te deixa histérica. Ela potencializa. Eu sempre falo que é como jogar um pedaço de carne no arame farpado, ou seja, perdão, arame farpado elétrico, né? Uma cerca elétrica. O negócio vai pegar fogo de alguma maneira. É exatamente isso, é um pedaço de carne numa cerca eletrificada, tá? É isso que acontece com você, dá o cleque. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Uma coisa é ficar irritado, pelo nosso direito de ficar irritado. Existe um livro budista chamado, né, Como Lidar com a Sua Raiva. Eu tenho esse livro, ele é bem interessante porque ele fala, para você entender a raiva, você tem que sentir a raiva. Porque você entende o que é raiva pela sua vontade de mudar a vida e o que é raiva causado por tudo aquilo que a vida te devolve. Se eu vejo, por exemplo, desigualdade social, isso gera raiva. Por quê? Porque você vê pessoas ganhando rios de dinheiro, no caso deputados, senadores, e esses caras não fazem porra nenhuma pelo Brasil, ganhando muito dinheiro, se alimentando do dinheiro público enquanto as pessoas estão morrendo. Então você sente raiva querendo mudar isso. A outra coisa é você sentir raiva porque você está num trânsito e você precisa sair daquela situação, mas sabe que é impossível. Por quê? Porque todo mundo está naquele mesmo movimento de sair daquela situação. E você passa a sentir raiva por coisas banais. Você passa a sentir raiva por coisas superficiais. E esse sentir raiva te leva realmente a potencializar cada vez mais
os ataques de histeria, de irritabilidade e atacar os demais. Só que ele é momentâneo. Quando você passa a controlar esses ataques, eles diminuem, porque você reconhece que ele é naquele momento. Se ele continua a existir e ele continua agindo sobre as pessoas da sua casa, as pessoas do seu trabalho, existe algo que precisa ser observado. Ou você criou um vício de passar a raiva e demonstrar isso para as pessoas, ou tem alguma coisa com você. E é isso que a gente tem que lidar. Quando faz a limpeza de casas e a limpeza geral, as pessoas retirando então a possibilidade desses rastros desses seres, a pessoa volta para o eixo. E na hora que ela volta para o eixo, ela se endireita. Então a cabeça sobre as emoções, o racional sobre o seu emocional. Embora na China, né, a medicina tradicional chinesa passa a acreditar que o seu cérebro é o seu coração, ou seja, o seu pensar está nas suas emoções, né? O ato do discernimento, do entendimento, do sistema nervoso central para o sistema periférico, a comunicação, passa a ser a sua mente. Ok? Então, a gente tem que controlar isso, tem que colocar a cabeça sobre as emoções e fazer com que o ser humano ele se endireite, para que ele não penda nem para mais, nem para menos. Quando faz, então, análise e demonstra, é um double check, dizendo, ok, agora eu entendi e é verdade, tinha isso ou não tinha isso. É puramente uma forma da gente poder verificar, sobre a minha ótica, o que tem na sua casa, para verificar o porquê das suas enfermidades. Na hora que faz a limpeza, então, justifica-se a retirada dos seres e a melhora observada. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por termos pessoas inteligentes como a Rebeca, que foi lá e pagou para ver. Eu adoro pessoas inteligentes, não obviamente pelo dinheiro nesse caso, mas pela possibilidade de aprender com as pessoas, com a casa das pessoas e fazer com que elas também tenham esse entendimento sobre o que age diretamente. E lembrando, isso aqui só comprova aquilo que eu falo nos vídeos, isso aqui só comprova naquilo que eu trabalho há muitos anos, mais de 20 anos atendendo pessoas. A comprovação está aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Para aqueles que querem passar pelo que a Rebeca passou e porque outras pessoas passaram, o Felipe, o Davi, a Nancy e outras pessoas que trouxeram então suas casas e contrataram esse serviço. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementar junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta clicar em qualquer uma dessas abinhas. Vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.